Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Muito obrigado por sua presença aqui no meu canal. Eu sou Newton Filho e eu gostaria de pedir para você, antes de mais nada, já vamos começar pedindo, né? Acaba para pedir, né? Que você curta esse vídeo. Por quê? O YouTube vai entender que esse vídeo ele é importante. E quanto mais curtidas ele tiver, eu peço não para que glorificar-me nem nada, mas quanto mais curtidas ele tiver, mesmo que você não vá assistir, ele vai entender que o vídeo é importante e ele vai distribuir para as outras pessoas também, tá? Curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tem pessoas reclamando, falando, olha, eu não estou recebendo as notificações. Clica no sininho, tem um sininho ali do lado de se inscrever, que é o sininho das notificações. Escolha a opção ali, ó, receber todas as notificações. Se eu respirar nesse canal, você vai saber, porque o YouTube vai notificar para você, tá bom? Dando continuidade à série de como interpretar as Escrituras, em nosso tema passado, nós estudamos a aula com o título Por que a interpretação é necessária. Nós vimos as questões das pressuposições, da tradução e da interpretação, vimos na aula anterior a questão da Bíblia e a cultura, nós vimos também a Bíblia com relação à nossa natureza pecaminosa, vimos o porquê que a interpretação ela é muito importante. E nós hoje vamos estudar, né, um tema muito interessante. O tema geral da nossa aula é como interpretar as Escrituras, né, da nossa playlist, da nossa série de estudos, mas o tema de hoje é idioma, texto e contexto. Nós vamos ver essas questões e o porquê que elas são importantes na interpretação da Bíblia. Eu quero mostrar para você aqui os tópicos que nós iremos abordar hoje. Nós iremos ver a questão da compreensão das Escrituras, o porquê que ela é importante, né? Nós vamos ver a questão das palavras e os seus significados. Nós vamos ver também a questão da repetição, né? Os padrões de palavras e significado. Nós iremos também ver a questão do texto e contextos. Nós veremos também, né, no último tópico, os livros e as suas mensagens. Eu acredito que o texto introdutório da nossa aula de hoje, nós podemos começar com Deuteronômio, no capítulo 31, o verso 26, que diz o seguinte: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Mais de 6.000 línguas são faladas entre os bilhões de habitantes na Terra, no mundo. E a Bíblia, ela foi traduzida para mais ou menos 600 idiomas, tendo o Novo Testamento, ou algumas partes dele, sido traduzidos também para mais de 2.500 idiomas. Certamente, são muitas línguas, mas, ao mesmo tempo, é menos da metade, né, dos idiomas ainda conhecidos no mundo. O nosso guia de estudo diz que estima-se que cerca de 1,5 bilhão de pessoas não tenham nenhuma parte das Escrituras traduzida em sua língua materna. Embora haja muito trabalho a ser feito, os esforços das sociedades bíblicas garantem que 6 bilhões de pessoas ainda possam ler as Escrituras. E é uma bênção nós estarmos entre aqueles que têm a Bíblia, a palavra de Deus, em nossa própria língua. E não é todos que ainda a têm. E, infelizmente, não é todos que dão valor, né? Não dão valor à palavra de Deus como deveria ser. Então, por isso que hoje nós vamos estudar essas questões sobre o idioma, o texto e o contexto, para a gente entender melhor a palavra de Deus, que é esta linda carta de amor de Deus para todos nós. Durante séculos, na Europa principalmente, a Bíblia ela foi mantida afastada do povo.
graças à imprensa e à reforma, a Bíblia ela foi devolvida para o povo em sua língua ali materna, naquela região. E graças a Deus que aqueles que têm acesso à Bíblia e estudam a Bíblia com oração, eles recebem a plenitude do Espírito Santo e recebem, conhecem o Senhor revelado em suas páginas, o Deus revelado em suas páginas. Então, nesse primeiro momento, eu quero estudar com você, passando para o primeiro tópico do nosso estudo, a compreensão das Escrituras. Mas primeiro, para introduzir este tópico, eu gostaria de ler com você 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16 e 17, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então aqui nós temos um texto que ele fala do objetivo das Escrituras. A Bíblia ela serve para ensino, ela é útil para a compreensão da Bíblia, serve para nos ensinar. A compreensão da Bíblia ela serve para nos repreender, para correção e para instrução na justiça. Então a Bíblia ela foi escrita como um testemunho do plano divino de redimir a humanidade caída e da obra de Deus na história. E o nosso Deus, ele escolheu fazer isso em linguagem humana e, portanto, ele escolheu uma nação específica para que ele pudesse transmitir a sua mensagem para todos os povos da terra. Então, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus ele escolheu fazer isso através de uma nação específica para transmitir a sua palavra. Ao redimir Israel do Egito, Deus ele escolheu uma nação, para comunicar a sua palavra por meio do seu idioma, que na época era o hebraico, e algumas porções em aramaico. Nós sabemos que o aramaico é uma língua que ela está relacionada com o hebraico. A ascensão da cultura grega trouxe uma nova oportunidade, permitindo que o Novo Testamento fosse transmitido de forma universal. Nessa época, o grego era falado amplamente naquela parte do mundo, naquele período. Além disso, houve até uma tradução grega do Antigo Testamento, que nós conhecemos que é a Septuaginta. Após a morte de Cristo, essa linguagem universal ela habilitou os apóstolos e a igreja primitiva a espalhar a mensagem por toda a parte do mundo como um novo zelo missionário. Posteriormente, o apóstolo João, ele atestou a palavra de Deus como o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que ele viu. Dessa maneira, a Bíblia, então, ela demonstra a continuidade desse inspirado testemunho desde o primeiro escritor das Escrituras até o último. E nós vimos, se nós formos fazer um estudo aprofundado, Deus sempre aconselhou que o antigo Israel dessem ouvido a sua palavra, a compreensão da sua palavra, para que fosse evitado alguns problemas, eles seriam poupados do sofrimento causados pela desobediência. Sua palavra, a palavra de Deus, ela é vida. Portanto, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, nós temos a nossa vida prolongada e podemos evitar até alguns problemas quando nós colocamos em prática de forma correta. Algumas pessoas, infelizmente, não têm a Bíblia traduzida em seu idioma nativo, mas possuem até mesmo várias versões dela em sua língua. Outros têm apenas uma versão, e em alguns casos nem isso não tem. Contudo, independentemente da versão disponível que o cidadão tem,
O ponto essencial é estimá-la como a palavra de Deus e o mais importante é obedecê-la e cumprir, né, o assim diz o Senhor, a vontade de Deus. Vamos passando agora para o segundo tópico da nossa aula, que é palavras e seus significados. Em todas as línguas há palavras profundas em seus significados, mas que às vezes quando nós a traduzimos para a nossa língua, ela acaba que perdendo um pouco o seu significado, porque nem sempre uma palavra que está em uma língua, ela vai ter uma boa tradução, vai trazer todo o sentido, o seu significado, talvez não vai trazer toda a sua carga de significado traduzida para outra língua. Há palavras tão ricas e profundas em significados que são difíceis de traduzir adequadamente em uma única palavra. Então, por isso que é importante nós fazermos um amplo estudo de certas palavras da Bíblia para que a gente possa extrair o máximo daquela palavra e a gente possa entender toda a verdade que está por trás daquela palavra. Por exemplo, quando nós vamos para 1 Reis, no capítulo 3, o verso 6, nós temos o seguinte texto. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentastes com grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Temos um outro texto. Dos céus ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Pausa, Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Temos um outro texto. Miqueias capítulo 7, o verso 20, que diz: Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste, sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Estes textos, se você for dar uma olhada, em muitas traduções, a palavra que é usada para descrever a bondade de Deus ou a misericórdia de Deus é uma palavra hebraica chamada chesed, que significa misericórdia ou bondade. Então, aqui nós lemos na versão NVI. Você percebe que a palavra misericórdia foi traduzida como bondade. E aqui, esses textos que nós lemos falam da bondade de Deus. Os textos em que nós lemos falam da misericórdia de Deus. E algumas Bíblias traduzem ele de forma diferente. Bondade, misericórdia, a compaixão de Deus. Só que quando nós analisamos essa palavra chesed, né, que em hebraico significa misericórdia, nós vamos perceber que ela é uma das mais ricas de toda a Bíblia. E é por isso que eu falo e volto a bater nessa tecla, que é importante a gente estudar as palavras bíblicas em seus sentidos originais, porque a gente vai tirar muita lição, a gente vai tirar muita coisa boa e gostosa da palavra de Deus, verdades que vão inundar o nosso coração. E quando nós vamos para o hebraico, a palavra misericórdia, no hebraico, ela é uma das palavras mais ricas e profundas do Antigo Testamento, porque ela descreve o amor de Deus, a sua bondade, misericórdia e o propósito da aliança em relação ao seu povo. Nessas poucas passagens que nós lemos aqui, a gente percebe que nós vimos aqui a palavra, né, misericórdia, chesed, em hebraico, como a benevolência de Deus para com seu povo. Quando nós vamos fazer uma viagem na Bíblia, nós temos uma outra palavra que também, em seu sentido literal, traduzido do hebraico, tem um significado maravilhoso e profundo, que é a palavra shalom. É interessante, né, que muitos evangélicos, quando vão fazer algum tipo de negócio, construir algum negócio, sempre coloca shalom, né? É muito comum pessoas que são evangélicas colocar essa palavra shalom. Talvez você viu ela em algum letreiro de alguma loja, de alguma lanchonete.
de alguma coisa por aí, né? Por exemplo, lanchonete Shalom, ou loja de móveis Shalom, papelaria Shalom. Então é comum, talvez você nunca soube o significado, né? Em nossa Bíblia, ela foi traduzida como paz. Por exemplo, em Números, no capítulo 6, o verso 24 e 26, diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Então a palavra Shalom, ela é muitas vezes traduzida como paz. Mas o seu significado, ele é muito mais profundo do que a gente pensa. Só para você ter uma ideia, ele é muito profundo no seu termo. Ele pode ser traduzido como plenitude, inteireza e bem-estar. A bênção e a bondade de Deus que nos mantém em estado de shalom, que é um dom diretamente de Deus. Em contrapartida, nós temos a experiência, né, da aflição de Jó, que produziu nele um sentimento muito triste, né, sem sossego, sem descanso, porque lhe faltava o shalom. Então, quando nós estudamos a expressão bíblica, as palavras bíblicas em seu sentido original no hebraico, a gente vai extrair grandes verdades para nós. Partindo para o nosso próximo ponto da nossa aula, o próximo tópico da nossa aula, nós temos aqui a questão da repetição, padrões de palavras e significado. Outro dia eu conversando com uma pessoa e ela chegou a criticar a Bíblia, pois ela dizia que a Bíblia tinha pleonasmos. E aí ele falou o seguinte: pleonasmo é a repetição de uma palavra ou talvez de uma mesma ideia em uma frase. E aí essa pessoa chegou para mim e falou o seguinte: olha, a Bíblia ela é muito confusa. Quem produziu a Bíblia não tem conhecimento, não sabe de nada, porque a Bíblia está cheia de pleonasmos. Né? Na língua portuguesa, pleonasmo é a repetição de palavras ou de uma ideia em nenhuma mesma frase, em uma mesma oração. Só que eu expliquei para essa pessoa, e o nosso guia de estudo ele fala sobre isso. Na Bíblia, na cultura hebraica, era muito comum essa questão da repetição, para dar sentido de firmeza a uma ideia. No pensamento hebraico, existem diversas maneiras de expressar ideias que reforçam o significado e enfatizam a importância de certos conceitos. Ao contrário das línguas europeias, o hebraico não possui sinais de pontuações no seu idioma original. Por isso, na estrutura do idioma hebraico, foram necessárias algumas adaptações para comunicar algumas ideias. Então a gente sabe, né, que alguns sinais vocálicos foram acrescentados na língua hebraica para poder então melhorar com o passar do tempo a compreensão da língua hebraica bíblica para que a gente pudesse entender. Por exemplo, quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 1, o verso 26 e 27, nós temos um texto muito curioso e aqui nós vamos ver essa questão da repetição. Por quê? Porque era muito comum no tempo bíblico, no tempo lá em que eles escreviam hebraico, repetirem palavra ou até mesmo algo para que reforçasse a ideia que o autor ele estava passando. Veja, acompanhe comigo a leitura desse texto. Veja aonde eu quero chegar para poder explicar para você. Gênesis, no capítulo 1, o verso 26 e 27. Eu destaquei em negrito para você ver as repetições, tá bom? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então você percebe a palavra criou. Ela está repetida aqui 3 vezes. Essa palavra é o verbo criar. No hebraico é a palavra bará. A palavra bará é uma palavra usada para Deus como criador, pois essa palavra ela exprime o significado de que Deus criou sem precisar de matéria-prima. Ou seja, Deus ele criou o homem, né? Deus ele formou o mundo sem precisar de uma matéria-prima. Quando o texto bíblico fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criou ali é bará, ou seja, Deus criou a terra do nada a terra passou a existir. Deus não precisou de uma matéria-prima para poder criar. Ao mesmo tempo, essa palavra também é usada para a criação do homem, e ela é repetida 3 vezes nesse texto que nós lemos aqui agora, como eu deixei em negrito para você observar. Então, uma das maneiras pelas quais o escritor hebraico podia enfatizar certo atributo de Deus era repetindo essa palavra por 3 vezes. À medida que o relato da criação chega ao ápice da divina obra criativa, o texto enfatiza a importância, né, singular da humanidade criada. Então, como eu já expliquei, e eu quero reforçar para você entender e ficar claro na sua mente, o termo bará, né, que é criar, sempre tem apenas Deus como sujeito, ou seja, Deus como o Criador. Ou seja, somente Deus tem o poder de criar sem depender de matéria-prima, de matéria pré-existente. O texto ele descreve a criação do homem, né, como nós vimos aqui, né, que criou Deus, e aqui repete por 3 vezes. Quando nós vamos fazer uma pesquisa na Bíblia, nós vamos ver que em Isaías também repetiu 3 vezes uma palavra. Por exemplo, abra aí a sua Bíblia em Isaías no capítulo 6, o verso de 1 a 3, que diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. Então, Isaías, quando recebeu a visão de Deus em seu trono, a visão do santuário celestial, ele pôde contemplar, né, os anjos ali, serafins, e cada um deles tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E esses anjos diziam: Santo, Santo, Santo. E aqui mais uma vez a gente vê a palavra santo se repetindo 3 vezes. E a gente percebe que a santidade de Deus, a plenitude da santidade de Deus era tão grande que o próprio Isaías exclamou, né? Ai de mim! E a gente percebe que a santidade de Deus, a plenitude da santidade de Deus era tão grande nessa visão, neste evento aqui, que ele falou, né? Ai de mim, eu estou perdido, porque a glória de Deus tinha enchido ali aquele local, os anjos estavam exclamando 3 vezes, né? Deus santo, santo, santo. E algumas pessoas querem atribuir, né, a cada uma das pessoas da divindade, né, santo para Deus o Pai, santo para Deus o Filho e santo para o Espírito Santo. Mas na verdade a repetição acontecia pelo simples fato do escritor bíblico querer colocar a plenitude, né, a exaltação da plenitude de atributos divinos. Mas em contrapartida, nós vemos também que o evento que aconteceu com Nabucodonosor e Daniel
a gente percebe que Daniel também ele deu ênfase durante 3 vezes para falar ali, explicar quando Nabucodonosor levantou a estátua de ouro no capítulo 3. Quando nós estudamos Daniel capítulo 3, nós vemos que há uma repetição com variações da expressão imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então essa expressão ela se repetiu 3 vezes com algumas variações. Essa expressão, ou variações dela, é repetida 10 vezes no capítulo para contrastar a ação de Nabucodonosor em desafio à imagem de Deus que lhe haviam revelado, por meio de Daniel. Então a ênfase nesse caso está na tentativa do ser humano querer colocar Deus em segundo lugar, querer escautear Deus, colocar Deus de lado e tornar o ser humano um ser adorado em contraste com o único Deus, que é o único digno de toda adoração. Passando para o outro tópico do nosso estudo, nós vamos ver agora um pouquinho sobre a questão dos textos e contextos. Nas Escrituras, as palavras ocorrem em um certo contexto. E é muito importante a gente entender o contexto das palavras, porque se a gente for interpretar a Bíblia sem analisar o devido contexto, se a gente for pegar textos isolados sem entender o que vem antes e o que vem depois, a unidade lógica do texto, chamada perícope, a gente vai cair em alguns problemas. Então, uma palavra, ela tem o seu contexto imediato, dentro de uma frase ou dentro de um grupo de palavras. E essa unidade, ela precisa ser compreendida primeiramente. Depois, há o contexto mais amplo da unidade geral, em que a frase ela ocorre. E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Eu gosto de falar e eu gosto de dar os exemplos e ir explicando para você entender. Essa pode ser uma seção do texto, um capítulo, uma série de capítulos. Então é essencial que a gente entenda o contexto das palavras e aonde elas estão inseridas para a gente não criar confusão e não fazer confusão por aí. Tá bom? Por exemplo, vamos agora na prática. Expliquei aqui, vamos na prática. Quando nós vamos em Gênesis, no capítulo 1, o verso 27, nós temos o seguinte texto, e também temos em Gênesis 2:7. Veja a palavra homem, que em hebraico é Adam. Gênesis 1:27 diz o seguinte: criou Deus o homem. Aqui a palavra o homem está no sentido genérico, humanidade, homem e mulher. A sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então você percebe que nesse primeiro texto, a palavra Adam foi usada para homem no sentido genérico e depois ela foi usada para homem no sentido de gênero masculino, certo? E aqui a gente tem essa diferenciação. E a gente precisa entender essa questão do contexto. Já em Gênesis 2, o verso 7, diz o seguinte: então, o Senhor Deus formou o homem. E aqui está falando sobre o homem Adão, masculino, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Percebam no texto que eu fiz questão de destacar em negrito para você olhar. Perceba no texto que está em negrito a palavra homem. E no primeiro texto, a primeira palavra homem, Adam, está no sentido genérico para a humanidade geral. Depois, a palavra homem está no sentido masculino, no gênero masculino. Então é importante a gente entender o contexto de cada palavra. Se eu não tenho isso em mente,
quando eu for ler a Bíblia, eu vou cair em muitos problemas e eu vou interpretar a Bíblia de forma equivocada. Igual no vídeo anterior, eu creio que foi no vídeo anterior que eu coloquei, né, o porquê que é importante interpretar as Escrituras, e aí eu coloquei o vídeo de um pastor que não estava interpretando o português direito. Né, o texto bíblico lá de Isaías que fala, de Oséias, melhor dizendo, Oséias, quando Deus fala para Oséias, né, vai lá, pega uma mulher adúltera e case com ela. E o pastor evangélico não interpretou esse texto direito, e não viu o acento, e aí pegou e disse assim, vai lá, pega uma mulher e adultera com ela, né? E aí foi lá, pegou uma fiel de sua igreja, adulterou com ela, engravidou e depois disse que foi a Bíblia que mandou fazer, né? Então você percebe que é uma loucura se a gente não interpretar de forma correta. Já vimos anteriormente que a repetição do termo bará em Gênesis 1:27, ele indica uma ênfase na criação do homem. Agora, nós vemos que o homem é definido no contexto gênero, né, da humanidade geral, ou também em gênero masculino. Então, nos textos em que lemos falando sobre o Gênesis, você percebeu a diferença. Em um texto, a palavra homem foi usada para descrever a humanidade de forma geral, e no outro texto, a palavra homem foi usada para descrever a questão do gênero masculino, homem, certo? Em contraste com a questão da feminino, na criação de Deus, né? Agora nós vamos ver a questão do livro e a sua mensagem. Livros e as suas mensagens. E o porquê que é importante a gente entender isso? Porque a gente precisa compreender, a gente precisa esclarecer que cada livro, né, as maiores unidades das Escrituras são os livros da Bíblia. Então, os livros bíblicos, eles foram escritos para diferentes propósitos e em diferentes contextos. Alguns livros serviram como livros proféticos, outros serviram como livros históricos. Nós temos aí a questão das cartas que foram endereçadas para um povo específico, que tinham tanto uma aplicação para aquele povo, quanto também para nós hoje, certo? Como foi as cartas que João escreveu para as igrejas, né? A igreja de Filadélfia, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Laodiceia, foram cartas escritas para aquelas igrejas, específicas para aquelas igrejas, mas também que tem uma aplicação na linha do tempo, né? Digamos assim, a linha do tempo profética, ela também tem uma aplicação. Devemos ter em mente também que alguns livros também foram compilações, né? Como foi a questão dos Salmos. Existem livros históricos, como eu falei, questão de 1 Reis e 2 Reis, e há várias cartas para várias igrejas, como eu citei aqui. Ao buscarmos entender essas questões, o significado da mensagem de um livro, é importante a gente ver o autor, certo? Quem foi o autor daquela carta, qual foi a época que aquele autor estava vivendo, né, o ano, qual era o contexto cultural que aquele autor estava vivendo, para quem ele estava escrevendo aquela carta e qual o objetivo daquela carta. Então a gente precisa entender todas essas questões, porque é importante. E isso eu já falei em vídeos anteriores. Já falei no vídeo sobre o que é exegese, vai passar um card aqui agora. Depois dá uma olhada nisso aí, certo? Quando você terminar de assistir esse, vai passar o card aqui, ó, o que é exegese e como fazer. Ali nesse vídeo eu explico direitinho. Então isso faz parte de uma exegese, né? Para quem o autor estava escrevendo, qual era o contexto, qual a data, para quem, qual o lugar que ele estava escrevendo, como era o contexto histórico da época que ele estava escrevendo. Então, ao nós buscarmos entender o significado e a mensagem de um livro,
é importante começar com a autoria do livro e o contexto daquele livro. Nós devemos ter em mente que alguns livros da Bíblia são atribuídos aos seus autores, e muitos livros da Bíblia também, né? Por exemplo, a gente pode citar, ele foi escrito por Moisés. A gente sabe que o Pentateuco, né, os 5, a palavra penta significa 5, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, ele foi escrito por Moisés. E a gente vê, né, que o Êxodo, Levítico e Deuteronômio foram escritos por Moisés depois do Êxodo. Visto que o livro de Gênesis ele é importante como um histórico fundamental, né, das ações de Deus no período patriarcal, esse livro foi escrito antes do Êxodo, certo? Tem até um livro, uma citação do Espírito de Profecia que eu quero ler com você, tá? Está lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 251, que diz o seguinte: enquanto os anos se passavam, Moisés, né, ele vagava com seus rebanhos nos lugares isolados, refletindo sobre a opressão sofrida por seu povo, relembrava a maneira pela qual Deus havia lidado com seus antepassados e as promessas que eram a herança da nação escolhida. E suas orações por Israel subiam ao céu de dia e de noite. Anjos celestiais derramavam sua luz ao redor dele. Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, ele, Moisés, ele escreveu o livro de Gênesis. Então aqui nós temos a confirmação do Espírito de Profecia, confirmando a autoridade, né, do livro. A gente sabe que o autor é Deus, como a gente já viu em aulas anteriores, mas Deus usou Moisés para escrever a história, né, do Gênesis, o Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então, meus queridos, no livro do Gênesis, nós não somos informados apenas sobre as origens, mas sobre o plano da salvação ou o meio pelo qual Deus redimirá a humanidade caída. Esse plano ele se tornou ainda mais claro com a aliança que Deus fez com Abraão, o qual envolvia, né, a sua promessa de estabelecer, por meio dele, uma grande nação a ser formada como uma descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia. E eu vou dizer um negócio para você sem medo de errar. Há uma grande luta por parte do próprio inimigo de Deus, o próprio diabo. Ele quer colocar dúvida no livro de Gênesis. Porque se você for parar para estudar o livro de Gênesis bem cuidadoso, você passar um pente fino, você vai ver que as principais colunas, as principais bases e fundamentos de muitas das nossas crenças está no Gênesis, né? A criação literal de Deus em 6 dias, no 7º descansando, a criação do sábado. Então você vai ver que há uma luta demoníaca para derrubar o livro de Gênesis, colocando em dúvida a criação de Deus, trazendo agora não Deus como um criador, mas o evolucionismo, desfazendo da família tradicional que Deus criou, homem e mulher. Você percebe aí que hoje o mundo tá louco, né? Essa questão aí de gêneros, o mundo tá uma verdadeira loucura. E aí o inimigo, até esse estabelecimento de Deus, a família, o inimigo está destruindo. Outra base fundamental é a questão do santo dia do Senhor, o sábado da criação divina. Você percebe que há uma luta demoníaca por parte do diabo, por parte dos líderes religiosos para acabar com esse dia especial, criado por Deus, separado por Deus como memorial da criação. Então, você percebe também outra coisa, a questão da imortalidade da alma, quando Satanás fala para Eva ali no Jardim do Éden, né? É certo que não morrereis. Então você percebe que o Gênesis ele é o fundamento, né, da nossa crença em muitas coisas.
começa com Gênesis e o inimigo é uma luta para acabar com Gênesis, né? Que significa princípio, o livro das origens da criação. Muito bem, meus queridos, nós chegamos ao fim da nossa aula e eu quero ler um último texto do Espírito de Profecia para a gente fazer um encerramento, finalizar a nossa aula. O texto está no Grande Conflito, a página 9, diz assim: entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra aos seus servos, iluminando e aplicando os seus ensinos. E considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Então não tem esse negócio de dizer que as revelações dadas por Deus vai contradizer a palavra de Deus. Tem muitas igrejas por aí que dizem que Deus me revelou, Deus me mostrou, e muitas dessas revelações e amostras de Deus, como eles dizem, vão até mesmo contra a palavra de Deus. E eles dizem que foi Deus que revelou, mas está totalmente longe do assim diz o Senhor. O meu desejo em Cristo é que você tenha entendido essa aula. Dúvidas, observações e críticas, você pode colocar aí nos comentários. Nós iremos analisar com muito carinho para sempre estar melhorando e trazer o melhor para você e para a sua compreensão. Essa é minha missão, estudar com você, fazer com que a palavra de Deus, a Bíblia, seja um livro fácil para você entender essa linda carta de Deus, de amor de Deus para nós. Na próxima lição, na próxima aula, nós vamos estudar a criação, Gênesis como fundamento, parte 1. E eu vou explicar para você, nós vamos entender o porquê que o Gênesis é importante e porquê que o Gênesis é um fundamento e que se nós tiramos o pilar, essa coluna, essa base, todas as nossas outras crenças, elas vão definhar, elas vão cair, porque o Gênesis é o fundamento e nós vamos estudar sobre isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você. Se você caiu de paraquedas aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e para mim como sempre é uma alegria e um prazer estar aqui com você. Beijão do seu coração e até o nosso próximo encontro.